Boa tarde, meus queridos amigos da internet, que é o pastor Gil, seu pastor online. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema importante, algo que deixa as pessoas em dúvida. As pessoas ficam preocupadas, mas todo mundo vai morrer. Não se preocupe não, se você não morre de novo, de velho, você não escapa, certo? Eu quero falar o que há depois da morte, né? Existem muitas perguntas na vida, e a vida ela é cheia de mistérios, cheia de perguntas sem respostas. E muitas perguntas nos intrigam, mas devemos sim saber o que nos convém. Uma das perguntas que o ser humano tem mais dúvida é, justamente, o que há depois da morte? Este estudo tem a intenção de esclarecer, segundo a Bíblia, dúvidas frequentes dos meus seguidores no blog, tem um blog, né? Qual a origem da morte? A Bíblia revela que o homem foi criado do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. O homem foi criado alma vivente, mas no Éden não teve relato de morte. Por quê? Porque o homem do Éden não foi feito para morrer, e sim para viver eternamente. Gênesis 2 e 7. E enquanto teve pureza, sem pecado, não morreu. Eis aí uma questão que muitos não param para pensar. Mas a Bíblia não diz quanto tempo Adão viveu no paraíso. Ele pode ter vivido por muito tempo. Isso significa que a morte não tinha domínio sobre Adão. Só quando Adão pecou que entrou a morte no mundo. Gênesis 2:17. Romanos 5 e 12. Então agora você sabe por que o homem morre. Na verdade, a morte é uma consequência do pecado e é consequentemente uma maldição. Cristo, segundo Adão, Jesus Cristo é o antítipo de Adão, é o contrário de Adão, é o inverso de Adão. Por Adão, o pecado e a morte entraram na humanidade. Romanos 5 e 12. Jesus veio para libertar o homem do pecado e dar vida eterna. João 8, 31, 32. Romanos 8, 1 a 4. Quem derrubou Adão foi o diabo, em forma de serpente. Gênesis 3, 1 a 4. Amaldiçoou a humanidade toda. Não brinque com o diabo. Ele é homicida desde o princípio. João 8,44. Devemos nos apegar com Deus. Salmo 33 e 20. Salmo 16 e 1. 1 João 5 e 18. Após a morte, o além. A palavra morte significa separação de alguma coisa. Existem 3 tipos de morte. Morte física, que é a separação de tudo que é físico, isto é, tudo que é desta vida. A Bíblia revela que ao homem compete morrer uma vez só. Hebreus 9, 27. Isso significa dizer que quem morre não volta mais para esse plano. Não habitará mais nesta terra. Lucas 19, 19 e 29. Nesta parábola, Jesus explica muito bem a situação dos que morrem nesta terra. Ele fala do rico de Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades, palavra grega que designa a morada dos mortos. Atos 2:31, Mateus 11:23. Ou também sepultura, que é também inferno. Quando a pessoa morre, ocorre um fenômeno, a alma se desprende do corpo, pois esta está ligada ao corpo enquanto o corpo funciona. Enquanto os órgãos funcionam, a partir do momento em que os órgãos do corpo humano param, a alma sai do corpo e entra no campo espiritual. Diferente do corpo, a alma não é destruída, ela dura eternamente. Salmo 22, 26, Daniel 12, do 2 ao 3, Mateus 10, 28. Morte espiritual. Você pode ver que a alma é espiritual, então ela é indestrutível, mas ela pode ser condenada. Pois quem nos criou nos fez segundo sua imagem
e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Esse mesmo Deus criou leis. Se nós quisermos chegar ao céu, temos que obedecê-las. A Bíblia é, sem dúvida, sombra de dúvida, o manual do cristão. Quem quiser habitar no céu, tem que ler ela, procurar entendê-la e obedecê-la, para que um dia possamos gozar das delícias do céu, que em nada se compara a esta terra de sofrimento. Tem também a morte espiritual, que significa separação de Deus. O ser humano precisa estar em contato com seu Criador. Gênesis 3 e 8. Deus é o alimento para a alma faminta. João 6, 25, 59. Precisamos e dependemos de Deus. Morte espiritual é quando o ser humano está separado de Deus pelo pecado. Pecado significa errar o alvo. Deus criou o ser humano para viver uma vida íntegra, sem mancha, sem violência. Mas depois que o homem caiu, a humanidade perdeu o contato com Deus. Voltem para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Malaquias 3, versículo 7. Portanto, todo aquele que nasce, já nasce em pecado, e é necessário fazer um novo concerto com Deus através de Jesus. Lucas 5, 31, 32, Lucas 15, 10, Lucas 13, versículo 3. E por final, a tão temida morte eterna. Tanto a vida eterna quanto a morte eterna começam nessa terra. Porque a eternidade é um reflexo do que o homem faz aqui. Mas também a Bíblia diz que a salvação não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A salvação vem através da aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. A morte eterna é o termo utilizado para designar o destino dos homens que rejeitaram a Cristo e não confessaram como Salvador e não se arrependeram dos seus pecados. Todos que rejeitaram a Cristo e seu sacrifício vão ser jogados no inferno. Lembre-se que Deus é um ser que se ira com os homens. E o inferno é a manifestação da ira de Deus. Êxodo 10 e 8, Êxodo 32 e 11. Inferno, lugar terrível, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno existe e é real, lugar de gritos e gemidos, sofrimentos e dores. Obedeça a palavra para que você não caia lá. Lugar escuro e tenebroso, lugar fétido, lugar de castigo onde as almas são castigadas por seres monstruosos e horríveis, os demônios. Todos os que fizerem pactos com o diabo e não se arrependerem vão para lá. Existem relatos de pessoas que já foram arrebatadas até o inferno. E me lembro de um homem que deu um testemunho de que fora levado ao inferno e Deus permitiu que ele passasse algumas situações lá. Sentiu por 23 minutos o que uma pessoa sente no inferno. Lá sente-se dor, são chicoteados de tempos em tempos. No inferno não se tem amor. Esses sentimentos espirituais que temos uns para com os outros é só aqui na terra. Por isso nos esforcemos para chegar ao céu. Tá certo, meus queridos? Isso aqui é um estudo que eu coloquei no meu blog, Santos Separados 7. Né? Preciso de Deus. Né? Eu vou colocar a descrição, se você quiser entrar no meu blog, tenho muitos estudos para você lá. Um abração do seu pastor online, Pastor Gilson. Te amo em Cristo Jesus. A paz.